Esta vez a pedido de vocês o tema, né, que é o instigante princípio da subsidiariedade, né? E eu vou fazer uma apresentação aqui e a sua aplicação na empresa, é claro, né? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, vou dividir com vocês e depois a gente faz os debates, né? A gente faz, como sempre, um debate após a aula, né? Mas esse conceito é muito importante, né? E como eu fiz aqui uma apresentação o mais completa que eu consegui fazer, então, na apresentação mesmo, eu explico esse conceito. Vamos lá, que eu vou dividir com vocês aqui, né, essa tela da, do conceito de subsidiariedade e sua aplicação para as empresas, né? Então, vocês estão vendo aí, né, um instigante conceito de subsidiariedade e a sua aplicação para as empresas. O que nós vamos fazer é explorar o impacto do conceito de subsidiariedade nas estruturas organizacionais e na cultura empresarial. Não é isso que nós vamos discutir aqui. Então, vamos ver lá. Primeira coisa, gente, que a gente tem que ver é qual é esse conceito, né, de subsidiariedade. Olha, o conceito foi formalizado, né, primeiro pelo Papa Pio XI, né, na sua encíclica Quadragésimo Ano, que foi publicada, né, oficialmente em 15 de maio de 1931, né, e esse documento o Papa Pio XI elaborou, é o 40º ano da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, né, escrita em 1891, né, que trabalhava sobre os novos conceitos da Revolução Industrial na sociedade, né? E ele escreveu o 40º ano, Pio XI, né, para atualizar esses princípios da doutrina social da Igreja Católica, que foi lançada, na verdade, por Leão XIII lá na, na Rerum Novarum em 1891, né, para enfrentar as graves crises globais, e ele propõe, né, isso Pio XI, que, olha só, esse é o princípio da subsidiariedade, que instâncias superiores só devem intervir quando as inferiores não conseguem resolver problemas por conta própria. E ele está falando isso das nações, né? Está falando isso, né, para os países, na verdade. Né? Em um contexto corporativo, eu digo aqui, isso se traduz na descentralização das decisões, permitindo que as equipes da linha de frente, né, mais próximas, portanto, aos desafios e oportunidades que ocorrem de fato onde, né, na linha de frente, ajam de forma autônoma, enquanto a alta liderança se concentra, gente, em fornecer suporte estratégico e remover barreiras. Significa que, né, no conceito de subsidiariedade, o que a liderança tem que fazer é limpar o caminho para que as pessoas da ponta ajam, né? Possam agir, né, com muita força. Então, tem um histórico aqui e a origem do princípio, né? A evolução do conceito de subsidiariedade, desde suas raízes até a sua formalização na Igreja Católica, é mais ou menos a seguinte: São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, né, ele lança algumas ideias sobre subsidiariedade, né, abordando a importância das decisões locais e a autonomia das coletividades menores, ou seja, dos grupos menores. Isso lá, Santo Tomás, né? Já na organização feudal, a gente tem esse conceito, né, gente? Onde as comunidades locais tinham autonomia na sua governança. Lembrem isso, né, do tempo feudal.
E em 1931, o princípio da subsidiariedade é formalizado, então, na encíclica 40º ano do Papa Pio XI, definindo a dinâmica entre coletividades maiores e menores. É isso que ele faz, né, na encíclica. Atualmente, a subsidiariedade transcende esses conceitos originais, oferecendo uma abordagem, gente, inovadora para lideranças, né, e organização nas empresas modernas, nas empresas atuais, né? Então, essa é uma história, né? Então, a subsidiariedade na prática corporativa, quer dizer, embora o conceito, gente, esteja, né, assim, muito ligado, né, é, a contextos internacionais, né, os países usam muito isso, né, é, políticos, portanto, e religiosos, né, a sua aplicação no ambiente corporativo, na verdade, transforma radicalmente a forma como as empresas não só lideram, como inovam, né? Então, esse princípio da subsidiariedade encoraja que as decisões sejam tomadas no nível mais baixo da hierarquia, capacitando equipes. Então, essa faz parte. A liderança tem que capacitar as equipes a agir de maneira autônoma e rápida. Lembrem, né, da era da agilidade, que a gente já comentou em outras aulas de maneira muito forte, né? Promovendo eficiência e agilidade organizacional. Lembrem daquele, né, a era da agilidade, que a gente já teve uma aula sobre isso. Então, gente, autonomia, né, de times, autonomia de filiais, por exemplo, né? Esse conceito, esse princípio, propõe uma flexibilidade maior, uma estrutura organizacional que implemente a subsidiariedade, ela não impõe controles rígidos sobre as suas unidades regionais, sobre suas filiais, sobre seus times locais, né? Isso permite, por exemplo, que as filiais tenham a liberdade de operar com mais eficiência, com mais agilidade, adaptando-se rapidamente às necessidades locais e às especificidades do mercado onde atuam, né? Esse o princípio é muito forte na flexibilidade, né? E as diretrizes estratégicas, elas são estabelecidas de forma clara. Por que tem que ser claro, gente? Permitindo que cada unidade, né, cada time, cada grupo, cada filial, né, tenha um entendimento consistente dos objetivos globais. Quer dizer, então, não, né, como você delega para os níveis locais, você tem que dar diretrizes claras, né? Porque senão daí você vai ter que intervir, né? O que não é certo, né? Isso garante, né? Ou seja, as diretrizes claras, né? Garantem que todas as ações estejam alinhadas com a visão da empresa, sem comprometer a autonomia necessária para a execução local, né? Então, muitas vezes o que acontece é que as diretrizes não são claras, as pessoas em nível local tomam decisões e lá o nível central diz que não pode, porque não está de acordo com as diretrizes nossas, globais, né, totais da empresa, mas é porque as diretrizes não foram claras, né, para o pessoal da ponta, né? Então, cada filial, portanto, por exemplo, né, é encorajada a adaptar suas táticas, quer dizer, tática é um modo, a sua ação, um modo de agir, de acordo com as características e demandas do seu mercado, né? Essa autonomia, ela não só promove a inovação, mas também possibilita que as filiais respondam de forma mais eficaz às exigências do consumidor local, né? Porque está perto ali, né, gente? Tá ali né, de acordo. E, claro, tudo isso, né, essa descentralização,
provoca um aumento do engajamento, né? Essa estrutura organizacional não apenas acelera a resposta às mudanças do mercado, eu digo aqui, mas também aumenta o engajamento dos colaboradores que se sentem mais valorizados, é claro, e parte integrante do processo de tomar decisão. Não fica aquele negócio que só obedece, só obedece. E eu que, né, como consultor, vejo, né, nas filiais, nos grupos, né, menores, às vezes nos departamentos, falar assim, a gente bom, nós vamos fazer isso porque eles mandaram, né, porque o pessoal lá mandou, mas que não vai dar certo, não vai. Quer dizer, então, não há engajamento, não há inovação nem criatividade. Essa descentralização da tomada de decisão é que é importante, né? Então, a subsidiariedade estabelece uma estrutura, gente, de limites de autoridade que permite a tomada de decisão mais próxima do problema. Isso aumenta a agilidade e a responsividade da organização. Quer dizer, então, você deixa claros os limites, até onde você pode ir, né? E aí deixa realmente você ir, permite que você vá. Então, operadores têm autonomia para agir rapidamente em situações críticas, como, por exemplo, né, parar a produção em caso de falhas, evitar perdas maiores para a empresa e assim por diante. Quer dizer, ele tem essa autonomia, não diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mandaram fazer, eu estou fazendo e assim por diante. Né? Vendedores, por exemplo, podem oferecer descontos padrão, né, sem a necessidade de toda hora estar pedindo aprovação superior, e isso vai agilizar o processo de vendas, aumentando a satisfação do cliente, etc. Quer dizer, tem que ter parâmetros claros, né, gente? E aí dá autonomia, né? E qual é o papel, então, da chefia, da liderança, né? Ela se transforma em o quê? Capacitar as equipes, gente, permitindo que essas equipes, os times, resolvam problemas de forma autônoma. E as chefias, na verdade, elas só intervenham, né, em casos excepcionais, por exemplo, quando está um compliance em jogo ou alguma coisa assim. Esse é o papel novo da chefia. E cria também esse princípio um empoderamento real, né, nas organizações, gente. Né? Muitas empresas afirmam, né, eu vejo isso toda hora comigo, promover o empoderamento de suas equipes, mas quando um desafio acontece, as chefias retornam ao microgerenciamento, quer dizer, ou seja, interferem em toda hora, quer dizer, essa prática contradiz os princípios da subsidiariedade e impede o desenvolvimento da autonomia necessária para que as equipes prosperem, ou seja, né, eu falo que dou autonomia, que você é o dono do negócio, como hoje se fala muito, mas na primeira oportunidade eu intervenho, né? Na primeira oportunidade eu né, proíbo, eu cerceio, etc. Quer dizer, então, né? Então, a subsidiariedade, então, a gente tem que entender isso. Não é apenas um conceito, mas é uma prática que exige disciplina da organização. As intervenções da alta gestão devem ser limitadas às situações em que a equipe demonstra incapacidade para resolver problemas ou quando o risco é elevado para a empresa, para a organização, garantindo assim que a autonomia seja respeitada. Quer dizer, tem que explicar, toda vez que eu intervenho, eu tenho que explicar por que que eu estou intervindo, né? Isso é fundamental. E para que a subsidiariedade funcione efetivamente, as organizações, as empresas, devem investir muito, né, gente, em treinamento contínuo e na construção, gente, de uma cultura de confiança, né? Esse é um ponto chave, eu queria que vocês lembrassem isso, né? Isso não apenas capacita as equipes, mas também assegura que todos os membros se sintam valorizados, responsáveis por suas funções. Então, treinamento e confiança, né, gente? São duas palavras aí fortes, né, dentro do princípio, né? Então, quando a gente fala
em inovação, a gente tem que lembrar isso aqui, né? Que a concentração de decisões no topo frequentemente sufoca a criatividade e a inovação. Quer dizer, se é só lá em cima que se decide, eu aqui só cumpro ordens, né? A subsidiariedade promove um ambiente onde a autonomia local permite que as equipes experimentem e, portanto, aprendam rapidamente, transformando ideias em soluções práticas. Porque você só vai aprender, né, experimentando, né? Então, isso é uma coisa fundamental. E quais são os desafios e cuidados na aplicação da subsidiariedade desse princípio na empresa? O primeiro, gente, a liderança tem que ser tolerante a erros honestos. Que é o que é erro honesto? É quando o sujeito erra querendo acertar, ele errou querendo fazer, ele errou querendo, não é um erro desonesto. Erro desonesto não pode ser perdoado, né? Vamos dizer assim, relevado. Segundo desafio, tem que haver muita transparência na informação, gente. Informação dos princípios, dos conceitos, dos padrões, dos limites, sabe, da autonomia, né? E a centralização deve ocorrer apenas em situações críticas, como a gente já comentou aqui. Então, por que que o conceito é instigante, como eu falei lá no começo, né? Porque ele inverte, gente, a pirâmide hierárquica tradicional, promovendo que os subordinados tenham autonomia e responsabilidade na tomada de decisões. O conceito é instigante porque essa abordagem não apenas melhora a eficiência organizacional, mas também potencializa a inovação, já que as melhores ideias podem emergir das equipes na linha de frente, né, que estão mais próximas dos desafios e das oportunidades. E ao respeitar a inteligência coletiva, a subsidiariedade se torna um diferencial competitivo essencial para as empresas, portanto, do século XXI, né? Então, uma conclusão rápida aqui para a gente entrar nos debates né, no atual cenário corporativo, gente, caracterizado por incertezas, rápidas mudanças, o conceito de subsidiariedade se torna fundamental. Ele permite que as empresas aproveitem a inteligência coletiva de suas equipes, proporcionando autonomia e agilidade na tomada de decisões. E isso não apenas melhora a eficiência, né, gente? Mas também fomenta um ambiente de inovação onde os colaboradores se sentem valorizados e engajados. Então, gente, é isso, né? Pense nisso, né? Muito obrigado aí e vamos então para os debates, gente, né? Para as perguntas aí, tá bom? Então, pense em como aplicar o princípio da subsidiariedade na sua empresa, na sua organização, tá bom? Isso é uma coisa, gente, muito séria, né? É fundamental mesmo, né? É, porque vocês viram aí os conceitos todos, quer dizer, a gente, essa coisa da centralização excessiva, né? Eu que trabalho muito com filiais, com multinacionais, eu vejo falando, professor, a gente perde tanta oportunidade porque eles não confiam na gente, né? A gente fica assim, na mão deles e a gente perde muita oportunidade por isso. Tá bom, gente? Então vamos lá para as perguntas.